No vídeo de hoje eu vou responder perguntas sobre o meu intercâmbio voluntário na França. Eu sou a Tarsila, sou criadora de conteúdo de intercâmbio, já fiz diversos programas e agora eu tô vivendo um intercâmbio voluntário na França. Eu já gravei um vídeo explicando como funciona esse tipo de intercâmbio. Esse é meu terceiro intercâmbio voluntário e tem vídeos aqui no canal de todas essas experiências e também explicando como funciona esse tipo de intercâmbio, que é um intercâmbio que você troca, você fica em algum lugar de forma gratuita, oferecendo algumas horas do seu dia para ajudar algum anfitrião com alguma coisa. Tem mais de 140 países, é muito show, eu vou deixar linkado aqui nos cards pra você. É a primeira vez que eu tô fazendo um intercâmbio voluntário em uma outra língua que eu não domino. Então os meus primeiros intercâmbios voluntários, os dois que eu fiz, foram nos Estados Unidos. E eu falo inglês fluente, então pra mim isso foi muito tranquilo, né? Eu não fiz esses intercâmbios voluntários com o intuito de melhorar minha fluência, foi mais pela experiência mesmo. Aqui, eu escolhi justamente a França porque eu quero me tornar fluente em francês. Então eu queria me colocar numa situação imersiva, né? Numa experiência imersiva em que me obrigasse a falar mais francês, praticar mais francês e conviver mais com a língua. E agora eu vou responder as perguntas que me mandaram lá no Instagram sobre essa experiência específica. A primeira foi da Gabi e ela me perguntou, Gabs Olivia é o Instagram dela. Sendo trabalhadora remota, né? Porque eu trabalho online com criação de conteúdo. Tem como conciliar job, voluntariado e lazer? Gabi, tem, com bastante organização, mas tem. Porque assim, o voluntariado vai te tomar umas 4 horas por dia, por aí. Para o intercâmbio voluntário, né, para fazer essa experiência, que também é chamada de Work Exchange, você não pode trabalhar mais do que 32 horas por semana. E quando você vai aplicar para uma vaga no site da Woodpeckers, lá já tá escrito quantas horas por semana esse lugar tá esperando que você retribua com eles, né? Então aqui eram 20 horas por semana. 20 horas por semana são 4 horas por dia. Então eu dedico 4 horas por dia na minha manhã, ou na minha tarde, ou na minha noite, em qualquer horário que seja. Nesse caso, nessa experiência, não importa a hora que eu faço o meu trabalho, por causa do tipo de trabalho que eu tenho aqui, que eu vou explicar pra vocês qual é, mas nos meus outros intercâmbios voluntários, eu tinha horários específicos que eu tinha que fazer certas coisas, tá? Mas, de qualquer forma, antes de você aplicar para uma vaga, você vai saber quantas horas são que você vai ter que se dedicar para aquele voluntariado durante a semana. Então, se você, por exemplo, se dedica 4 horas por dia, ou você pode negociar com o lugar na hora que você for aplicar, que você vai trabalhar 3 dias inteiros para ele, 4 dias inteiros para você, ou pro seu job. Ou você vai trabalhar de manhã pro voluntariado, de tarde pro seu job, e aí nos dias de folga você vai fazer o seu lazer, entendeu? À noite você vai dar uma relaxada, ou você vai, enfim, você vai se organizar. Então, como o voluntariado não exige muitas horas por dia, não é um trabalho formal que você tem que trabalhar 6, 8 horas por dia, você consegue organizar para conciliar com um job remoto. Como eu trabalho para mim mesma, é mais fácil conciliar ainda, porque eu organizo a minha agenda e faço o que eu tenho que fazer para ele e para mim no horário que eu acho mais conveniente. Agora, se você trabalha para alguém de forma remota, aí você conversa com essa pessoa para organizar os horários que você vai se dedicar a ela. Eu acredito que quando a gente organiza e combina com as pessoas para elas saberem o que elas podem esperar de você, fica tudo mais tranquilo, sabe? O combinado não sai caro. A Raquel Hugnin me perguntou, qual cidade você trabalhou? Eu estou neste voluntariado numa cidade bem pequenininha que fica a 40 minutos de Lyon. Lyon é uma das maiores cidades da França, segundo a terceira maior cidade da França depois de Paris. E aí nos meus dias de folga, ou eu vou para Lyon, ou eu dou uma volta com o meu host, que ele levou a gente para conhecer outros lugares aqui da região também, vilarejos, museus e pontos que tem aqui perto. E também posso ir para Lyon, que é uma cidade grande, passar o dia lá, posso dormir lá se eu quiser, por conta própria, né? Aí vai ser um gasto meu, mas tô a 40 minutos de Lyon, que é uma cidade bem grande. Eu optei por estar num lugar mais afastado nessa experiência. Eu queria ficar um pouco mais quietinha na natureza, ter um quarto privado só pra mim, pra eu poder me dedicar pros meus projetos, pro meu trabalho na internet que eu tô precisando. Pro meu trabalho na internet de uma forma mais tranquila. Mas você pode optar por um tipo de intercâmbio voluntário, por uma experiência que seja mais na cidade, mais central, né? Mais urbana. E aí você vai poder sair a qualquer hora para fazer qualquer coisa que você quiser, vai ter mais opções de lazer perto de você, porque aqui eu tô bem no meio da natureza mesmo, entendeu? Mas eu busquei essa experiência. E aí cada um busca a experiência que tá com vontade de viver. A Thay Crisley, me perguntou, foi por site ou agência ou como se inscreve nesse tipo de intercâmbio na Europa?
Como você se inscreve nesse tipo de intercâmbio em qualquer país é a mesma forma. E existem mais de 140 países, tá? Então você vai entrar no site da Woodpeckers e tem um vídeo aqui no canal, mais de um vídeo inclusive, mostrando exatamente como funciona o site, como você se inscreve, qual é o passo a passo, como que você aplica, escolhe um anfitrião. Então é pelo site da Woodpeckers, que é uma plataforma que reúne oportunidades de voluntariado no mundo todo. Você paga para essa plataforma apenas no momento que você vai aplicar para uma vaga. Para você ver todas as vagas que estão disponíveis, você não paga nada. Você pode entrar agora e já ver todas as vagas que estão disponíveis no mundo e ir separando as que você mais gosta para o momento que você decidir aplicar. No momento que você decidir aplicar, você vai pagar uma taxa para Woodpeckers de $40. Eu acho que é $50, mas aí com o meu cupom Tarsila, que dá $10 de desconto, que eu vou deixar linkado aqui na descrição, você ganha $10 e fica $40, fica $39 na verdade. Quando você paga essa taxa, você pode usar a plataforma da Woodpeckers por um ano ou por um ano e meio, depende da promoção que eles estão fazendo no momento que você vai assinar. E durante esse período, você pode aplicar para quantas experiências de voluntariado você quiser. Então, não precisa pagar uma taxa toda vez que você for aplicar para algum voluntariado. Não, você paga uma vez e aplica para quantos voluntariados você quiser durante o período de vigência dessa taxa que você pagou. Então, se eu quiser sair daqui e ir para um outro voluntariado, eu poderia fazer dezenas de voluntariados um atrás do outro até dar esse ano ou um ano e meio a partir do momento que eu paguei a taxa da Woodpeckers, entendeu? A Carol Nunes Luiz perguntou como está sendo o voluntariado que você está fazendo no momento na França e como aplicar. O como aplicar, já respondi na pergunta anterior. E como está sendo assim um retiro energético. Porque antes de eu vir pra cá, eu tava num ritmo bem intenso de viagens. Então eu fui do Brasil pra Itália, eu fui da Itália pra Paris, eu fui de Paris pra Londres, de Londres pra Hastings, na Inglaterra, aí fui pra Cambridge, aí voltei pra Itália, aí vim pra cá. Então eu tava me movimentando muito, eu tava precisando ficar um pouco quieta no meu canto, recarregar minhas energias, focar no meu trabalho, porque quando eu viajo muito, isso acaba tomando muito do meu tempo, né? Começo a acumular coisas pendentes que eu preciso fazer pro trabalho, e aí eu precisava ficar um pouco quieta, eu tava precisando um pouco da natureza também, então no meio das montanhas da França, que eu fico muito tranquila, então eu trabalho na hora que eu quiser. Tem só eu, um outro voluntariado e o host. O meu trabalho é muito tranquilo, eu vou explicar pra vocês qual é. Eu tenho um quarto só pra mim, e como é uma casa remota, eu não tenho muito o que fazer a pé aqui. Eu consigo caminhar, mas não tem um centro, uma vila que eu consiga ir. Demora um pouco, sabe? A mais próxima são 10, 20 minutos de carro. Então eu tenho ficado aqui, eu dou uma volta aqui mesmo, fico na natureza, me dedico nos meus trabalhos. Aí nos meus dias de folga, de fim de semana, eu vou pra Lyon, eu vou pra algum lugar com o meu host. A gente faz as refeições aqui também, então tem todas as refeições incluídas. O meu host cozinha à noite, durante o dia ele não fica em casa, então eu fico praticamente sozinha, eu e o outro voluntário, e ele fica focado no que ele tá fazendo aqui, eu fico focada no que eu tô fazendo, nas minhas coisas também, então eu fico curtindo meu dia aqui, quietinho no meu canto, sabe? Eu não tenho muita interação com muitas pessoas durante o dia. Quando meu host volta à noite, é aí que a gente conversa, a gente cozinha junto, a gente janta junto e troca uma ideia, eu mostro pra ele o que eu tô fazendo pra ele e tal, e de final de semana ele tá por aqui também, mas eu fico mais durante o dia vivendo a minha rotina tranquila ali, sabe? Faço as minhas horas do que eu propus pra fazer pra ele, depois trabalho nas minhas coisas, e ao mesmo tempo tem sido uma experiência imersiva na França maravilhosa, porque eu tô vivendo na casa de um francês, então eu faço refeições como ele faria. Por exemplo, os franceses, todos os dias depois do almoço, do jantar, eles comem queijo. Eles não põem queijos nas coisas, eles comem queijo como se fosse sobremesa depois da refeição. Então tem a refeição, aí tem os queijos e ainda tem sobremesa depois, sabe? É muito engraçado. E aí eu observo a vida dele, a gente conversa muito, eu pratico o francês quando ele tá aqui, eu estudo francês todos os dias de manhã também, por conta própria. As primeiras coisas que eu faço da minha rotina é tirar ali 15, 30 minutinhos pra estudar um pouquinho de francês todos os dias, gramática, vocabulário e tal, porque isso complementa a prática que eu estou tendo, né, conversando com ele no meu dia a dia, falando de fato, e também fortalece o meu conhecimento de gramática, vocabulário, escrita, enfim. Aí a mãe dele também recebe voluntários na casa dela. E é muito interessante, porque às vezes tem gente que aplica pros dois lugares, sabe? Eles estavam me contando. Ela mora aqui perto, uns 15 minutos de carro. Ela tava com uma menina da Nova Zelândia lá. Então a gente foi lá um dia jantar com ela. A menina da Nova Zelândia fez um almoço neozelandês pra gente, um jantar. Eu fiz uma feijoada pra eles. O menino da Costa Rica hoje à noite tá fazendo um jantar
também pra nós com algo que ele gosta de comer. Então tá sendo uma experiência multicultural, imersiva, que eu não viveria numa viagem tradicional e ao mesmo tempo me deu tempo de relaxar, de me concentrar no que eu precisava fazer e de rever minhas energias. E aí semana que vem eu já estou indo mudar para um novo país onde eu vou ficar mais tempo. Então tem sido uma experiência muito gostosa, muito tranquila, muito mais tranquila que os outros voluntariados que eu fiz, que tinham um trabalho mais físico, que me exigia mais tempo, inclusive. Esse aqui é bem tranquilinho, mas também pela época do ano que eu vim, que a maioria das coisas que os voluntariados fazem aqui é tipo uma pousada, são coisas de jardinagem ou de ajudar em outras tarefas que não estão acontecendo agora nessa época do ano, porque ele acabou de terminar o inverno, sabe? Então começa o verão, a primavera, o outono, e aí aqui tem mais coisas pra fazer. Então o que eu tô fazendo é bem tranquilo. E afinal, qual é o meu trabalho nesse voluntariado? Foi uma pergunta que a lariciveira.c me fez. Ele me convidou pra vir pra cá, pra eu fazer um vídeo de uma viagem que ele fez pra Índia. Então ele foi pra Índia, tirou milhares de fotos da Índia e agora eu tô organizando todas essas fotos em formato de vídeo. Então eu fiz uma montagem toda bonitinha pra ele, com música e tal, e transformei essas fotos num vídeo. E já terminei, inclusive. Aí depois que eu terminei isso, ele pediu pra eu fazer umas etiquetas pra um chá, pra fazer uns designs pra ele. Então eu fiz as etiquetas de umas latinhas de chá que ele tava precisando, fiz umas etiquetas pra ele colocar numas gavetas que ele tava querendo colocar os nomes também. Uma coisa assim muito tranquila, sabe? Mas fazendo digital, assim, com habilidades que eu tenho do meu trabalho e que eu gosto muito de fazer. Muito diferente das experiências de voluntariado que eu tive antes, que eu ajudava na limpeza e na organização do lugar. E como eu falei, os voluntários que vêm pra cá em outras épocas do ano, eles ajudam também na limpeza e na organização, porque esse lugar também é uma pousada em outras épocas do ano. Ajudam no jardim, na horta, né, daqui da casa dele, que o meu host mora aqui há 17 anos. Ele tem uma horta aqui onde ele planta tudo que ele vai comer e serve para os hóspedes também. Então, ele planta durante a primavera, o verão e o outono, e aí ele guarda toda essa comida para ele comer no inverno também e vai comendo. Ele só come coisas que ele planta nessa horta ou de mercados locais aqui da região. Então ele só come coisas orgânicas e locais, o que também tem sido uma experiência muito legal. Aprendi a comer várias coisas que eu experimentei várias coisas que eu nunca tinha comido antes. Frutas diferentes, legumes diferentes, pratos diferentes, inclusive escargot, que é uma espécie de molusco, né, que é bem comum aqui na França, e achei bem tranquilinho, assim. First, eat escargot only. The escargot eat only, or no, always with butter. yeah. With butter. Tá bom, tá bom. Okay. A Raquel também me perguntou qual é o meio mais fácil de se locomover para conhecer outros lugares dentro da cidade que eu fiquei e ficava quanto tempo de carro distante dos pontos turísticos. Pontos turísticos da onde, né? Os pontos turísticos de Paris ficam bem longe daqui, é 2 horas de trem e tal. Os pontos turísticos de Lyon, né? A cidade de Lyon, como eu falei, fica de carro 40 minutos aqui. Todas as vezes que eu fui pra Lyon, eu fui com ele, de carona, porque ele tinha que fazer alguma coisa lá. Passei a tarde lá, e aí lá eu caminhava, eu pegava um patinete, uma bicicleta, tem metrô também. Passava a tarde, eu passava o dia e voltava com ele no fim do dia. Eu poderia ter dormido lá uma noite se eu quisesse, mas ia ser um gasto meu também. E se ele não pudesse me levar de carro, aqui perto nessa vila que eu tô, a uns 15 minutos de carro, tem uma estação de trem, onde ele poderia me levar para a estação de trem para eu ir para Lyon. E aí de Lyon também dá para viajar para outros lugares, né? Porque é uma cidade grande, ou dá para conhecer Lyon ali mesmo. Então daqui onde eu tô, de verdade, assim, eu não consigo fazer muito sem carro aqui. Então ele que tem que levar a gente para algum lugar onde a gente possa fazer alguma coisa. Mas como eu falei para vocês, durante os meus dia, eu não tô fazendo nada a não ser ficar aqui trabalhando, vivendo a rotina, faço meu exercício, como, tomo um sol lá fora no jardim, dou uma volta aqui na rua, na propriedade mesmo, mas só nos meus dias de folga que eu vou para algum lugar. E para mim tá boa essa rotina, assim, é uma experiência que para mim, que era exatamente o que eu tava procurando. Mas tem voluntariados em que você fica no centro. Quando eu trabalhei em Montreal, eu fiquei no centro de Montreal. Então eu tinha acesso a tudo a qualquer hora. Era só sair do trabalho e sair andando, pegar o metrô e ir andando para algum outro lugar que tinha tudo, né? Era no centro de uma cidade. A Varles G me perguntou se precisa de fluência para conseguir e se tem algum tipo de entrevista.
recepcionista. Isso depende muito do anfitrião. A primeira experiência que eu fiz e a terceira, essa, não teve entrevista. A segunda teve. Mas eu diria que não precisa de fluência, porque eu não sou fluente em francês, mas eu consigo me comunicar em francês. Assim, diria que o meu francês é intermediário. Segundo eles, os franceses daqui, né, o meu host e tal, eu falo francês. Eu ainda não falo isso com tanta propriedade, mas segundo eles, eu falo francês. O menino que tá aqui, o outro voluntário que tá aqui da Costa Rica, ele fala zero francês. E o inglês dele é bem nível High Lorena mesmo, assim, sabe? É bem básico. Então ele praticamente não fala nada que as pessoas daqui falem, porque ele fala espanhol. O meu host não fala espanhol e o meu host fala um inglês básico intermediário. Então, pra você ver que não precisa ter fluência, depende muito da experiência pra qual você tá indo, que você tá indo viver. Porque o menino da Costa Rica, que tá aqui, quando a gente tá jantando, falando francês, ele não entende nada do que tá acontecendo. Mas ele gosta da França, ele quis viver essa experiência. Então, né, ele tá aqui, ele tá se propondo a viver isso. E tá curtindo a experiência, dá pra perceber, entendeu? E eu percebi que o meu francês tá melhorando muito nesse processo, tá? Tá melhorando muito porque todos os dias eu me esforço em falar francês com o meu host e estudo também. Então, quando você for aplicar para uma vaga, normalmente está escrito qual é o nível de idioma que eles esperam de você. Porque se for uma vaga que, por exemplo, você vai recepcionar os hóspedes que estão chegando numa pousada, por exemplo, você vai precisar se comunicar na língua deles. Mas se for um tipo de função que você não precisa falar com ninguém necessariamente para exercer aquele trabalho, eles costumam ser bem tranquilos, entendeu? Porque o voluntariado não é um emprego formal, eles não esperam, não estão contratando um funcionário que atenda perfeitamente as vagas, sabe? As pessoas que recebem voluntariado, as pessoas dignas, né? Porque também tem muita gente querendo se aproveitar dessa situação pra pegar pessoas pra trabalhar pra elas de graça, né? Então toma cuidado na hora que você for escolher uma experiência. Mas as pessoas legais, né? Que nem esse meu host, eles também querem que você tenha uma experiência legal lá. Então, se você tá com vontade de vir, tudo bem, entendeu? Você quer se propor a estar num lugar que você não fala muito bem idioma pra você melhorar ou pra você aprender do zero. Tem muita gente que aprende inglês mesmo e fazendo intercâmbio voluntário, sabe? Se propondo ali na raça, praticar todos os dias e passar por esse período em que a fase do aprendizado é mais difícil, que você não entende muito bem as coisas, que você trava um pouco pra se comunicar. Mas se você não passa dessa fase, você nunca vai chegar na fluência, entendeu? Então, mesmo que tenha entrevista, que nem foi o caso da minha segunda experiência, tinha pessoas lá onde eu estava, no retiro budista, que tem vários vídeos aqui no canal contando toda essa experiência, fiz vários vídeos legais pra vocês. Mesmo tendo entrevista, tinham pessoas que estavam trabalhando lá que não falavam inglês. Praticamente zero, sabe? Eu via eles se comunicando lá, sabe? Olha no Google Tradutor, faz mímica, faz brincadeira, leva tudo no bom humor, entendeu? Faz parte da experiência. Quem tá recebendo sabe disso e quem tá indo também sabe disso. Então as duas pessoas têm que se encontrar, assim, nessa empatia, levar no bom humor e na boa vontade de fazer acontecer. E a entrevista também não foi nada demais, foi tipo um bate-papo assim, de onde você é e tal, explicar mais ou menos como era a questão do trabalho lá, pra saber que se tava bom pra mim, se tava bom pra eles, e aí fechou, sabe? Não foi uma entrevista, foi um bate-papo. A Isabela G me perguntou: dificuldades de comunicação entre interior e grandes cidades da França e em comparação com outros países. O em comparação com outros países eu não sei se eu entendi o que você quis dizer. A dificuldade de comunicação entre interior e grandes cidades da França acontece pelo fato de que as pessoas no interior da França vão falar menos inglês. Então, se você tá esperando usar o inglês quando você não consegue falar o francês, mais pro interior vai ficar mais difícil. A mãe do meu host, que também recebe voluntários na casa dela, ela fala zero inglês. Então, a menina que tá na casa dela tá só na mímica e no francês e no Google Tradutor, entendeu? No meu caso, como o meu host fala um pouquinho de inglês, às vezes eu pergunto pra ele em inglês como é que eu falo alguma coisa em francês. Ou ele me pergunta em inglês quando eu não entendo o que ele fala em francês, entendeu? Eu não fazia questão que ele falasse inglês. Eu não tava procurando pra alguém que falasse inglês também, mas isso foi uma coincidência, até porque eu estava me propondo a me colocar numa experiência que me obrigasse a falar francês, entendeu? Talvez fosse até melhor pra mim se ele não falasse inglês e falasse só francês comigo mesmo. É isso, quanto mais pro interior você vai, mais só francês as pessoas vão falar. Mas como o meu francês, ele já é intermediário, eu consigo me virar muito bem, entendeu? Então, no meu caso, é ok. Agora, uma pessoa que fala zero francês tem que estar disposta a passar por esse perrenguezinho, digamos assim, mas que faz parte da experiência. E a última pergunta é da Vivian Vettori. Ela me perguntou: como você ganha dinheiro para se manter no intercâmbio voluntário se você não recebe pelo trabalho?
Gente, os gastos do intercâmbio voluntário são muito baixos, principalmente se você não gastar todo dia com gastos pessoais. Porque dependendo da experiência que você vai encontrar, essa experiência, por exemplo, eu tenho acomodação e alimentação incluída. Eu só gasto quando eu quero fazer alguma coisa fora daqui, quando eu quero pegar um trem pra algum lugar, quando eu quero fazer uma refeição em Lyon, se eu quiser dormir em Lyon, se eu quiser ir no museu, se eu quiser fazer alguma coisa de gasto pessoal, entendeu? E aí, pra isso, eu tenho o meu trabalho. Eu já sou nômade digital há 3, 4 anos. Pra mim não importa muito aonde eu tô mais, entendeu? Lógico que eu escolho lugares em que eu consiga arcar com o custo de vida, mas eu já sou nômade digital há muito tempo. Isso aqui é o meu trabalho, entendeu? Eu não tô só viajando. Eu crio conteúdo e tenho várias formas de monetizar esse conteúdo dentro do meu trabalho. Se é fazendo uma consultoria, se é vendendo um curso, fazendo uma publicidade ou uma parceria com alguém, tem várias formas, entendeu? Então o meu trabalho é online. Pra mim não faz diferença aonde eu tô, desde que eu tenho Wi-Fi, eu consigo fazer o meu trabalho. Uma pessoa que trabalha remoto do Brasil também consegue trabalhar de qualquer lugar, entendeu? Não precisa ser em São Paulo. Se ela mudar pra Minas Gerais, ela vai estar trabalhando também na mesma empresa. Se ela se mudar pra Europa, mesma coisa. Tem que organizar fuso, enfim, tem que organizar a vida, digamos assim. Mas eu me sustento pelo meu trabalho. Uma pessoa que não trabalha online e que quer fazer um intercâmbio voluntário, ela tem que levar uma grana para esses gastos pessoais e que ela vai ter enquanto ela não estiver no voluntariado, né? Ela vai ter já acomodação e muitas vezes a alimentação incluída. Nem todas as oportunidades dão todas as refeições, mas isso você consegue saber antes de você aplicar. Tem oportunidades que dão só o café da manhã, às vezes são 2 refeições, às vezes são 3, às vezes nenhuma. Eu acho difícil, mas pode acontecer, sei lá. Então você vai ver isso antes de você aplicar e aí você traz uma grana para gastos pessoais enquanto você for viver essa experiência, digamos assim. E você pode tentar pensar em alguma forma de você trabalhar online para alguma coisa do Brasil, ensinando alguma coisa que você sabe ou prestando algum tipo de serviço para você fazer uma renda enquanto você viaja. Mas isso aqui, a criação de conteúdo, é o meu trabalho, não é só um hobby. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem mais alguma dúvida a respeito dessa experiência de intercâmbio voluntário, deixe aqui nos comentários que eu vou responder para vocês. E não esqueçam de assistir os outros vídeos de intercâmbio voluntário que eu tenho aqui no canal, que são muito legais, que se você tem interesse nesse assunto, com certeza vai te ajudar a entender melhor como funciona esse processo, te trazer coragem para se jogar nessa experiência e te inspirar para fazer o mesmo. Um beijo e até o próximo vídeo.